Amigos do Portal JC 24 horas, boa tarde. Nós estamos aqui com a doutora Marina Bucar, uma referência nessa pandemia que tem deixado muita gente preocupada, tem tirado muitas pessoas maravilhosas do seio de suas famílias. E o trabalho desenvolvido por ela dispensa comentário porque já é público e notório. Nós estamos aqui com a doutora Marina. Em primeiro lugar, muito obrigado, doutora, por nos receber aqui na residência da senhora. Como é que foi a viagem? Bem, graças a Deus? Tudo bem, um pouco cansativa, mas tudo bem. Viemos de férias para visitar a família, claro. Muitas condecorações mais do que merecidas, né? Aumenta a responsabilidade, né, doutora? Esse reconhecimento aumenta o compromisso. Eu fico muito feliz com o reconhecimento pelo meu trabalho, isso eu não posso negar. Recebi reconhecimento em São Paulo, em Amapá. Eles me convidaram para ir para outros estados, como estados do sul também, mas realmente eu não posso fazer um tour pelo Brasil. E reconhecimento no meu estado também, que é muito especial. Realmente eu fico muito feliz, mas eu não posso deixar de dizer que tem um lado triste, porque esse reconhecimento foi por um fato triste, por uma pandemia onde muitas pessoas morreram. Então tem esses dois lados, é um momento agridoce, digamos assim. E quero aqui lembrar de todas as pessoas que perderam a vida, de todos os familiares que perderam alguém, que eu acho que foram quase todas as famílias, não? Ou seja, pelo menos de círculo de amigos, e dizer que eu sinto muito porque a medicina não conseguiu salvar todos, porque não conseguimos salvar todos. Todas as vidas importam, cada uma delas, os médicos temos uma dor no coração, cada uma delas. Doutora, no Brasil, a primeira notícia oficial foi através do governo federal, que fez um decreto de emergência no início do mês de janeiro, por conta do coronavírus. Acontece que alguns governos estaduais e municipais dizem que por conta do carnaval não levaram tanto a sério, e depois do carnaval é que tomaram as providências. Como foi na Espanha a primeira informação e as primeiras providências acerca desse problema? Também foi mais ou menos nessa época. Aí o ponto-chave, aí o carnaval não é muito forte, você já sabe. O ponto-chave foi o dia da mulher, em março, que realmente parece ser que já existia relatórios de alguns hospitais, principalmente em Madrid, que foi um pouco, na primeira onda foi o epicentro, Madrid e uma cidade do País Basco, que já existia relatórios pedindo que o governo fizesse algo, fechasse fronteiras, não fizesse aglomerações, e ainda não está muito claro se esses relatórios chegaram ao governo e eles não escutaram, se não chegou no governo. Eu sei que as manifestações e todas as reuniões para o Dia da Mulher parece ser que foi o momento onde teve a difusão do Covid. Isso não é uma coisa que eu digo eu. Se você colocar aí Dia da Mulher, Covid, Espanha, Madrid, vai aparecer. São notícias que são muito conhecidas. A gente percebe que houve uma tentativa, e até em certo ponto conseguiram, uma maquiagem, uma desinformação. A própria Organização Mundial de Saúde, doutora, ela no início passou informações desencontradas que com certeza dificultava ainda mais o trabalho da equipe médica. Como foi administrar esse problema, que não deixa de ser um a mais no grande problema da pandemia? Sim, são informações desencontradas. E, sobretudo, primeiro, existe uma coisa que aqui não é questão de criticar organismos, nem criticar órgãos. Realmente é uma doença nova, que no início a gente não sabia como ela era transmitida. Não sabíamos, pensávamos que tinha mais transmissão pelo ar que pelo contato, que logo se soube que a maior transmissão é pela saliva. Não que não existem as outras, mas a principal é a saliva. Então, realmente existem informações desencontradas, porque nesse momento não existia informação, isso é uma coisa. E a gente não pode criticar isso. E outra coisa são informações desencontradas porque saem estudos e realmente é curioso, por dizer de alguma maneira, como as organizações internacionais, os próprios autores dos estudos, fazem a conclusão dos seus estudos e a interpretação deles. Você lê os resultados, é como se você lesse 2 mais 2 são 4 e nas conclusões diz, vemos que 2 mais 2 não são 4. Então, é muito estranho que você lesse os resultados dos autores e as conclusões dizem coisas diferentes do que eles acharam realmente, do que eles estão descrevendo acima. Então, muitos órgãos, CDC, NH, a própria OMS, realmente
consideramos, não só eu, vários estatísticos no mundo inteiro consideram que foram conclusões baseadas numa interpretação equivocada dos estudos. O porquê aí eu não vou entrar no porquê. Eu só acho que primordialmente temos que melhorar a educação no mundo, a formação dos profissionais. Pelo menos isso eu acho que a gente tem que tirar de moral de toda essa história, pelo menos. Doutora, a senhora e os demais profissionais que defenderam o tratamento precoce enfrentaram uma luta, eu acho que ainda hoje enfrentam, principalmente com as indústrias farmacêuticas, o mercado. Como foi essa luta, que a gente sabe que foi também muito difícil, né? Como foi ou como está sendo, né? Que a gente sabe que continua. Bem, a primeira coisa que eu queria esclarecer é que eu sou médica de hospital, no sentido que eu vejo pacientes hospitalizados com uma gravidade moderada a grave, ou seja, eu não vejo pacientes oligossintomáticos, ou seja, com poucos sintomas, que necessitam só um tratamento ambulatorial, eu só vejo pacientes que estão internados. E a minha primeira contribuição, e eu acho que a mais importante de todas, que as pessoas esquecem e eu tenho que lembrar, é que no momento onde as pessoas, infectologistas, intensivistas, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer, todos estavam meio boiando, não sabiam bem como conduzir a doença, e eu fui das primeiras pessoas, talvez a primeira, que tenha sistematizado o diagnóstico da doença e indicado o tratamento com corticoides. Nesse momento, o Dr. Zé Barros, em São Paulo, parece que tinha tratado alguns pacientes de maneira individual, mas não tinha sistematizado o tratamento como eu, de dizer dose e o momento exato de tratar, como esse paciente evolui, quando você tem que aumentar o tratamento, quando tem que diminuir, e com a heparina também. Isso objetivamente salvou milhares de vidas no Brasil, e esse é por isso que estão reconhecendo o meu mérito. Não foi por droga A nem B, foi pela sistematização do diagnóstico e tratamento com corticoide e com heparina, em um momento que as pessoas, os médicos, não sabiam tratar ainda, e os estudos com corticoides chegaram meses depois, em junho. E eu falei isso em março. Então, março, abril, maio e junho, os pacientes foram salvos pela nossa informação. Além disso, eu falei também do tratamento na fase inicial, que é conhecido agora como tratamento precoce. Então, muitas pessoas, como esse é o momento mais vulnerável do tratamento, muitas pessoas me atacam a mim e aos outros médicos, baseados, por exemplo, na hidroxicloroquina, que hoje é o fármaco mais vulnerável, no sentido de que hoje é o que tem menos evidência de efeito. E isso não é só medíocre, é uma coisa baixa, de gente que realmente não tem nenhum argumento, medíocre, e com pouco sentido de respeito e de agradecimento pelas pessoas que salvaram milhares de vidas. Porque ninguém fala dos corticoides, de 4 meses tratando com corticoide. Os mesmos médicos que decidiram fazer tratamento na fase precoce da doença foram os que decidiram me escutar outros no mundo e tratar com corticoides na fase inflamatória antes que os estudos dissessem que se deveria tratar. Isso salvou milhares de vidas. Então, quanto ao tratamento na fase precoce, a hidroxicloroquina, o fármaco, não é ineficaz, porque existe um benefício de 20%, com a P não estatística, mas a P, o único que diz é o grau de certeza da afirmação, não a magnitude do efeito, que isso também é uma confusão de pessoas que sabem pouco estatística e pensam que sabem mais do que sabem realmente. Então, a que tem menos efeito benéfico, a menos eficaz, não ineficaz, mas já existem dezenas de fármacos. Ivermectina, vitamina D, nitazoxamida, quercetina, os antiandrógenos, vários antiandrógenos, vários. Inclusive alguns antidepressivos também se está usando. Então, se você não gosta de um fármaco, pode tratar com outros, existem dezenas. A ivermectina se viu uma redução de mais ou menos 70% do risco de falecer. Então, realmente é uma redução do risco muito importante. Existe aí uma médica especialista em ensaios clínicos, que é a doutora Tess Lowry, que ela tem uma luta no Reino Unido para que se aceite a ivermectina. O fato de as pessoas que veem as coisas de maneira superficial dizem que o fato dos países desenvolvidos não acreditarem nesses estudos, porque acreditar é uma coisa muito anticientífica, né? Não saberem interpretar esses estudos ou não levarem em conta esses estudos, significa que os estudos não servem. O que eu digo é que esses países estão errados, porque o que me importa são os dados, ou seja,
Quando você sabe de uma coisa, um exemplo que todo mundo vai entender. O que é mais verossímil é você ler um livro do autor original, ver o filme que está baseado nesse livro, ou que algum amigo seu comente e dê a sua opinião sobre o livro ou o filme. Obviamente, o mais verossímil é você ler o livro, que você vê no livro, lê no livro, é a verdade sobre esse livro. Por mais que seu amigo diga que está dizendo outra coisa, você lê o livro e você viu que é assim. E é isso que acontece com os estudos. Os científicos e os médicos, os profissionais de saúde, têm que ler os estudos e saber interpretar os estudos. E não ficar em argumentos de autoridade. Isso é coisa da Idade Média. A gente está vivendo uma nova Idade Média na ciência, infelizmente. Doutora, aqui no Piauí a senhora encontrou colegas nessa luta, como o doutor Justino em Floriano e o doutor Carlos Sabas em Teresina, né? Dentre outros, me perdoe a falta de memória em relação aos demais. Só que esses guerreiros, junto com a senhora, travaram a luta, inclusive foram para a Procuradoria, onde os que são contrários ao pensamento e à defesa da senhora e dos demais médicos que nós falamos, chegaram a apelar, né? Esse round foi uma vitória das pessoas que pensam como a senhora, ou a luta continua? Bem, primeiro dizer isso, agradecer ao Dr. Sabas, foi por ele que eu comecei a fazer os vídeos, foi ele quem pediu para eu informar as pessoas e começar os cursos, dizer que ele foi o responsável, ele e outros médicos também, mas ele sempre estava um pouco na cabeça, né, da equipe, digamos assim, fez as primeiras recomendações com corticoide de todo o Brasil, se não a primeira, a segunda, mas eu acho que foi a primeira que passou pelo que foi colocada oficial, porque em Porto Feliz também fizeram muito cedo, em março, mas foi uma coisa interna na prefeitura. Eles colocaram no site, colocaram um treinamento para médicos gratuitamente, que podiam entrar, tinham que se cadastrar num cadastro gratuito, e isso foi o primeiro movimento em todo o Brasil. É uma coisa que todo piauiense tem que estar muito orgulhoso desse tratamento com corticoide, Clexane, e também tinha os fármacos na fase inicial, mas eu friso bem nos corticoides na heparina, porque é uma coisa que aos meses todo mundo começou a utilizar e nós fomos os primeiros no Brasil. O Dr. Justino também foi um médico muito especial, tem muita experiência com Covid, e eu fico muito feliz de ter participado da luta dele aqui. É uma luta que a gente vai continuar travando, que vai vencer, que vai perder, realmente eu não sei. Eu acho que realmente, eu não sei se vai chegar a ser prescrito o tratamento na fase inicial, porque existem muitas organizações que são contra e tal. Mas realmente eu acho que quem perde isso é a população, não são os médicos, não sou eu, nem o Dr. Justino, nem o Dr. Savas, é a população. E se a população realmente deixa que isso passe, não se importa e esconde que foi tratado por médicos que fazem esse tratamento, estão vivos, se eles têm vergonha de dizer e se escondem, realmente é ruim para a população, não é para mim. Ou seja, eu estou aqui, eu estou bem. Eu fico triste, mas realmente não é uma luta que eu tenho que ganhar ou que perder, é da população e da sociedade. Nós vimos, a nível de Brasil, médicos como o infectologista Davi Wippe tomar a hidroxicloroquina e público dizer que ela não serve, e ser o contrário. Nós vimos também uma briga, como ainda hoje acontece, querendo que o governo federal adquira vacinas que ainda não estavam liberadas pela Anvisa. É uma contradição desse pessoal que tem esse pensamento, né, doutora? Uma contradição política que prejudica o conjunto da obra. Eu acho, realmente todo mundo tem direito a defender os seus posicionamentos, mas eu acho que não existe não é contrário, uma vacina e um tratamento de uma doença, nunca foi, não tem por que ser. Ou seja, você tem que se vacinar, pois se vacine, se você vacinado ou não contrai a doença, pois tem que se tratar, porque realmente, não sei se as pessoas sabem, mas os ensaios clínicos para todas as vacinas que existem no mundo, não se testou contrair a doença, ou seja, não se fez PCR nos pacientes que foram vacinados. O que se testou, que se avaliou, foi a hospitalização e a morte. Então, é possível, e é o que está acontecendo em outros países, como o Reino Unido agora, que depois da vacina os casos continuem aumentando, mas não a mortalidade. Ou seja, previne a mortalidade, mas não necessariamente previne a contrair o vírus. Então,
uma coisa não exclui a outra. Você pode defender as vacinas, e defender o tratamento precoce e defender o tratamento na UTI. Seria, inclusive, contraditório ao médico impedir um tratamento em qualquer fase da doença. Agora, cada vacina tem um tipo de tecnologia e tem que ser avaliada em cada país. Aqui é o órgão que seja o que tem que decidir, o órgão regulador disso, qual colocar no país e qual indicar a qual grupo populacional ou não, mas não existe isso ser contra a vacina, ser a favor do tratamento, ser a favor da vacina e ser contra o tratamento. É algo paradoxo de gente que realmente não tem nem rumo, não sabe nem o que está fazendo. Doutora, o doutor Justino, o trabalho dele é reconhecido, inclusive a nível nacional, a gente teve presença de ministro aqui, mas nós temos a informação confirmada de que o tratamento precoce foi tirado de atividade aqui em Floriano. A senhora tem essa informação e como a senhora avalia isso? Eu não tenho essa informação assim. Eu, inclusive, agora, depois da entrevista, vou visitar o Covidário. Fui convidada pelo Dr. Justino e pelo secretário James para visitar o Covidário. Hoje de manhã eu fui visitar o hospital, os leitos Covid e os pacientes na UTI. Fui visitar a parte de Covid no hospital e eu já trabalho no Covidário. E a informação que eu tenho, não sei se está atualizada ou não, mas a informação que me deram é que a prefeitura disponibiliza, ou seja, aceita que se prescrevam os fármacos, mas fica a critério do médico prescrever ou não. Realmente existe a autonomia médica, eu defendo a autonomia médica e fica a critério da autonomia médica prescrever ou não. Também fica a critério do paciente aceitar essa indicação desse médico ou pedir uma segunda opinião. Isso também é algo que os pacientes não sabem, mas todos os pacientes, sendo do SUS, convênio particular, têm direito a uma segunda opinião ou a procurar um médico que você sabe que tem uma linha de pensamento mais similar à sua. Isso acontece na medicina em todos os casos. Existem médicos mais conservadores, médicos mais agressivos, entre aspas, no tratamento, incluso cirurgiões, que são mais conservadores, mais agressivos, médicos que prescrevem antibiótico antes, médicos que esperam um pouco mais. Isso sempre existiu na medicina. Doutora, agora para a gente encerrar, é uma pergunta que foge da área médica, mas a senhora fica à vontade para responder ou não. O Brasil inteiro está vendo a CPI que foi instalada e está percebendo que o foco não é bem o que o povo quer. Eles estão buscando, não estão investigando a questão dos desvios, que a gente sabe que foram muitos, inclusive responsáveis pelas mortes. Como a senhora avalia o trabalho que está sendo feito na CPI? Eu não assisto todos os dias, nem toda a tarde, isso é longuíssimo, mas eu participo de grupos do Brasil inteiro, que a gente troca informação, me pedem opinião também e tal. E às vezes me mandam trechinhos dos vídeos ou comentários ou coisas que você vê por aí. Então, a minha opinião, eu acho que é a mesma de todo mundo. Eu acho que sim, que se tem que investigar, mas o que eu falei no princípio, pegar um fármaco que hoje se sabe que é o mais vulnerável e ser o centro da CPI, que parece que é a CPI da cloroquina, é algo... eu estou procurando uma palavra que não seja muito desrespeituosa, mas é algo que eu só posso dizer que é de pessoas medíocres que não tem outro argumento e não tem por onde criticar ou argumentar um nível mais elevado. Existem vários fármacos e, além disso, não se tem que estar perguntando por que um médico prescreve X ou Y. Tem que estar perguntando por que existem hospitais onde a mortalidade é de 90% nas UTIs e UTIs onde a mortalidade é de 20%. Tem que se perguntar o que está acontecendo nessas UTIs onde a mortalidade é 90%. Tem que estar perguntando o que acontece nesses estados onde a mortalidade é altíssima e estados onde a mortalidade é baixa. Há pouco tempo eu fui no Amapá, fui recebida pelo governador aí também, que me deu uma condecoração. E o Amapá é um dos estados mais pobres do Brasil. Eles têm, antes da pandemia, eles tinham 10 leitos de UTI do SUS para todo o estado do Amapá. Desses 10, só 4 estavam funcionantes. Então, imagine, e é um lugar que é impossível fazer isolamento social. O governador mesmo disse, aqui as pessoas comem no mesmo prato, toda a família, vivem várias da mesma família. A gente conhece essa realidade aqui no Nordeste também, vive a avó com o filho, com o neto.
com um cunhado, a gente sabe que é assim. Numa casa que tem 2 quartos de 30 metros quadrados, a gente sabe que a realidade é essa. Então, nesse estado, imagine se eles tivessem decidido tratar só quando tivesse falta de ar. Imagine se tivesse... Então, eles foram muito inteligentes e decidiram tratar na fase inicial. Resultado, eles são dos estados que têm maior transmissão, ou seja, maior número de casos e menor letalidade do Brasil. Doutora, Então, é um exemplo. Apesar de ter falado que seria a final, mas hospitais de campanha, doutora, os hospitais de campanha aqui no Piauí foram instalados, depois foram retirados sem nenhuma satisfação. Pelo nosso entendimento, não foi correta essa retirada. E como é que a senhora avalia essa situação? Isso eu não posso avaliar no sentido que eu não tenho as curvas de frequência, não tenho as ondas, realmente eu não gosto de ser muito superficial, eu prefiro responder só o que eu sei com certeza. Aí eu não tenho como avaliar dos hospitais de campanha, mas eu sei que realmente foi um investimento alto, né? Mas avaliar como foi eu não sei. Só voltando um momento aqui na questão do Amapá, que eu usei como exemplo, eu acho que os gestores e os médicos temos que ser conscientes de onde vivem, da realidade do seu lugar, que talvez uma redução do risco de 30%, 40%, 50% é o suficiente para que você não leve o seu paciente para um hospital ou para uma UTI que não tem tantos recursos. E aqui também não vamos ter soluções mágicas de, pois eu tenho que ter ECMO na minha cidade e tal. A realidade do Brasil não é essa, então, e agora mesmo não pode ser. Então, acho que temos que ser realistas, cada um onde vive, e o que se pode fazer, e a medicina que pode fazer, porque isso é o que se faz sempre. A medicina que eu faço na Espanha é diferente de um colega que está trabalhando em um hospital regional do interior de qualquer estado do Brasil. Então, mesmo que possa ter a mesma formação que ele não pode tratar da mesma maneira várias doenças, como infarto, AVC, e toda a população sabe disso. Quem não tem um parente que morreu de uma doença porque não tinha os recursos no hospital no momento. Então, com o Covid não é diferente. O que a gente tem que fazer é encontrar uma maneira, seja que for, de que esse paciente não evolua, não passe para a fase moderada, para a fase grave da doença, onde é muito mais difícil controlar a doença. E uma das maneiras é essa, é a ivermectina, é a vitamina D, é tudo isso. Doutora, uma das dores mais fortes dessa doença é quando o ente querido não consegue resistir à doença, a forma como ela é sepultada, né? Empacotado, distante. Mas a gente viu recentemente pessoas que tiveram na UTI, não resistiram, faleceram e foram veladas naturalmente. A diferença, morrer com a Covid e em decorrência da Covid. Essa expressão, na prática, como fica essa diferença, doutora? Justamente isso eu estava conversando com o doutor Justino hoje de manhã, porque ele também tem uma certa preocupação. Ele é um médico muito humanizado, tenho que dizer isso. Então ele tem essa preocupação desse consolo à família, não? Que já não puderam se despedir em vida. Então eu compartilhei com ele o que a gente faz na Espanha, que talvez seja o que fizeram nessas pessoas que faleceram, que o senhor disse que foram enterradas. Então o que a gente faz é, pacientes que estão recém-internados, recém-diagnosticados, obviamente vão ter uma PCR positiva. Mas pacientes que já estão no UTI 1 mês, 2 meses, ou internados assim 1 mês, 2 meses, provavelmente já tem uma PCR negativa. Então, o que a gente faz lá, depois de uns dias, ver que a pessoa não está melhor e tal, a gente faz uma PCR de controle. Se essa PCR é negativa já, ele pode sair da zona Covid no nosso protocolo, hein? São protocolos regionais, locais, digamos, e cada hospital tem o direito, tem a autonomia de fazer como prefere. Eu digo como a gente faz no nosso, em toda a Espanha. Se ele tem uma PCR negativa, ele pode ser passado a uma zona não Covid e a família pode acompanhá-lo, que é uma coisa que a família tem, claro, é um consolo muito grande para a família. Tanto porque ele vai melhorando com a família e faça a fisioterapia com a família, como que ele esteja se deteriorando, mas que a família possa estar com ele. Igualmente, quando esse paciente falece, como a PCR dele era negativa, ele pode ter um sepultamento como de qualquer outra doença. Doutora, eu não vou repassar para a senhora os elogios que tem aqui, porque são muitos, tá bom? Eu quero lhe agradecer por nos ter recebido aqui na sua casa, fazer nossas as palavras dos internados, que são de parabéns,
e dizer que a senhora é orgulho para Floriano, para sua família e para todas as pessoas que têm o prazer de conhecer a senhora e o seu trabalho, tá bom? Muito obrigado. Obrigada pela gentileza, pelos comentários, obrigada pelo apoio, obrigada pela confiança no meu trabalho. Eu sei que tem muitas pessoas também que criticam, eu não posso agradar todo mundo, nem quero agradar todo mundo. O que eu quero é fazer o meu trabalho, fico feliz de que tem um reconhecimento. Quero agradecer ao senhor também, dizer que ele veio me pedir uma entrevista desde o início, pedir desculpa de não ter podido dar, mas realmente era um momento muito conturbado e quem me conhece sabe que eu neguei dar entrevistas em muitos momentos porque eu não queria ser nem uma Instagramer, eu tenho um Instagram mas para ajudar as pessoas, mas eu não queria ser nem um Instagramer, nem uma influencer, eu quero ser uma médica e eu ajudo muitos médicos nos grupos nacionais que me pedem até hoje. Eu ajudo com a minha experiência, então por isso, não era por nada mais, era só por isso que eu tinha dito que não, mas não sei, eu peço desculpas agora. Doutora, muita humildade da senhora esse pedir desculpas em público, né? Só uma dúvida, que o fuso horário, a diferença daqui para lá, me desculpa. 5 horas. 5 horas, né? Agora são 5 horas. Pronto, pois tá, muito obrigado, doutora, sucesso. Obrigada. Um abraço. Olha, gente, eu fiz essa pergunta porque é o seguinte, eu mandava mensagens para ela e eu não sabia que hora chegava essa mensagem. Então eu sei que ela recebeu mensagem minha até durante a madrugada. Peço também desculpas, doutora, que eu sei, eu fui muito chato, mas é porque essa entrevista era muito importante. Era e graças a Deus aconteceu. Gente, nesses 28 anos de operário da comunicação, Deus já me deu a oportunidade de entrevistar pessoas inteligentes, pessoas corajosas, pessoas desapegadas do material e apegadas ao espiritual, da vontade de servir, pessoas que valorizam a vida, não somente a sua, mas do próximo, enfim, pessoas de várias qualidades. Mas eu confesso que é a primeira vez que eu entrevisto alguém que reúne todas essas qualidades juntas. Doutora Marina Bucá, orgulho para os florianenses, orgulho para o Piauí, orgulho para o Brasil. E a quem critica, doutora? Claro que tem que criticar, né? A inveja resulta das críticas e são naturais que elas aconteçam. A você que nos acompanhou, muito obrigado. Me desculpe por não ter repassado os elogios de vocês, mas a doutora vai ver, com certeza. Ela está de férias, apesar de passar mais tempo no hospital do que em casa. Ela é igual o JC na saúde, é 24 horas. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós. Portal JC 24 horas com você.